Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo extra dessa Copa do Mundo, nesse período de tarde que a gente não está tão acostumado a ter vídeos aqui no NE Soccer. E a gente vai acompanhar uma entrevista do Tite, recentemente lançada, poucos dias atrás lançada, e eu vou reagir a essa entrevista junto com vocês aqui. Ele fala sobre esse término de ciclo numa Copa do Mundo como essa do Qatar em 2022. Antes da gente ir para o vídeo e para a vinheta, curtida no vídeo, comentário também, sempre muito legal e muito importante. Para além disso, para além da curtida e comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações e compartilha com o máximo de gente possível. A gente vai tentar sempre trazer conteúdos extras que vocês curtam também acompanhar nesse período de Copa. Entre um jogo e outro, fase de grupos é sempre muito lotada de jogos, então entre um jogo e outro você vai aproveitando esses conteúdos aqui do NE Soccer, beleza? Então a gente vai para a vinheta e na volta, entrevista do Tite aqui no NE Soccer. De volta já com o Tite na tela para vocês e a gente vai começar, obviamente, assistindo a essa entrevista, a essa fala do Tite, e eu vou fazendo as pausas ao longo do vídeo para a gente poder comentando a fala dele. Combinado? Então, bora lá pro vídeo. É um pouquinho cultural que o técnico do Brasil é condenado a vencer. Eu acredito, e talvez esse condenado a vencer, entre aspas, ele reflita muito aquilo que é em termos culturais. Eu te confesso que eu não pensava em dirigir a seleção brasileira até o título mundial com o Corinthians em 2012. Naturalmente, a partir daquele trabalho e toda uma carreira olhando para trás, ela me credenciava a ser um dos profissionais que pudessem estar a convite da seleção brasileira. 2016 foi feito. Antes dele continuar, vou interromper bastante, porque eu achei legal sempre essa entrevista e esse formato que eles fazem no The Coach Voice. Tá? Uma coisa importante, percebam como as características vão mudando ao longo da carreira. Né? Então, essas projeções que a gente faz dos treinadores de agora, né? O Diniz, o Rogério, o Carille, outros treinadores de uma nova geração, Renato Gaúcho, enfim. Toda vez que a gente faz essa perspectiva, depende muito do contexto que o treinador se enxerga. E o que o Tite coloca faz muito sentido. A partir de um grande trabalho que credencia ele a nível mundial, imaginar a possibilidade de assumir a seleção, de fato, faz muita lógica. Né? Para quem não lembrar, o Tite teve períodos difíceis na carreira. Teve trabalhos que foram contestados, seja no próprio Corinthians, uma passagem anterior, ou no Palmeiras, por exemplo, também na passagem muito contestada. Então, assim, não foram sempre que ele assumiu equipes e as equipes venceram. Agora, depois do trabalho, principalmente dessas duas passagens do Corinthians, né, que ele acaba tendo, poxa, foi fantástico. Então, assim, credencia ele, de fato, tendo disputado, conquistado e formado grandes equipes, a chegar numa seleção brasileira também. O convite, sim, foi pós uma desclassificação do Brasil e claro que em termos da mídia a gente começa a sentir a febre do momento, o próprio trabalho desenvolvido ao longo do Corinthians credenciando o título de 2015 com o Corinthians batendo todos os recordes, jogando de uma maneira muito bonita, afora ser eficiente, afora ser agressivo, criativo. Ela credenciou. Estou tentando lembrar que no primeiro convite que foi feito, foi através de um telefonema ao Edu. O Edu me repassou a ligação e aí sim a possibilidade de uma conversa, porque, e eu gosto de deixar isso muito claro, que o técnico que me antecedia não era mais técnico. Então havia um lugar vago dentro da seleção brasileira. E não aquela situação de fala com um técnico e se o técnico aceitar, daí nós vamos demitir quem está.
Eu sempre tive muito cuidado na minha carreira em relação a isso, para abrir uma possibilidade profissional, desde que houvesse essa lacuna. Foi assim, e lembro que eu viajei primeiramente para conversar no final da tarde e noite aqui, não damos a resposta para ver qual era o projeto da seleção brasileira. No outro dia ainda com dúvidas, e quando foi à tarde a possibilidade real de vir como técnico da seleção brasileira, de aceitar o convite. E esse é um ponto importante porque quando a gente observa esse trabalho do Tite, né, ele, por mais que algumas pessoas tenham falado lá no começo, poxa, mas ele aceitou como presidente da CBF, que não era exatamente o cara mais honesto da história, mas nesse cenário que a gente está olhando, ele foi responsável por uma mudança cultural no futebol brasileiro e seleção, uma organização muito especial, muito grande. E isso é muito importante, a gente deve valorizar. O trabalho que começa, ele vai contar agora justamente dessa progressão que teve ao longo do trabalho, né, nos primeiros meses ali de 2016, mas percebam como ele deixa de fato um legado independente do resultado da Copa no Catar. Ela traz como norte a excelência. Eu sei que não vou atingir nunca, mas quanto mais me aproximar, tanto melhor. O que é excelência? É uma equipe criativa e que faça gol. É uma equipe que tenha consistência, seja sólida defensivamente e tenha resultados. Futebol, se tu perder qualquer um dessas três pilastras, tu não vai alcançar ou tu não vai estar próximo da excelência. Então, essa é a grandeza. Talvez por ter sido meio-campista também, eu tenho uma predileção para te ter como média. A equipe e a seleção brasileira ela tem uma média de 60% de posse de bola. Eu estou falando de todos os jogos oficiais, não estou falando de amistosos. Ela tem 2 gols de média de saldo por jogo nos jogos oficiais. Esse equilíbrio ele é fundamental, não dá para fugir dessas 3 pilastras básicas. Um ápice de performance extraordinário. Talvez, não vou afirmar, seja um momento de um nível mais elevado da equipe nessas fases da seleção brasileira. E que também aprendi que a seleção brasileira, por se apresentar a cada 2, 3 meses, ela fica muito à mercê dos aspectos de lesão, do melhor momento técnico, físico do atleta nos seus clubes. Mas aquele momento foi um momento mágico. E prejudicado um pouco que foi, porque na fase preparatória nossa para o Mundial, o Renato Augusto machucou, o Dani teve o seu problema de joelho e nós não tivemos a condição de contá-los para essa continuidade. Antes de a gente passar por esse processo, vale ressaltar, e é muito importante, a seleção brasileira, de maneira geral, né, ela demorou para ter um conjunto de jogadores que de fato fossem decisivos. A gente tinha muito na questão do Neymar em 2018, né, como a peça central dessa seleção, e essa seleção passou por momentos de reconstrução. Então, ter uma Copa América vencida sem o Neymar foi muito importante, que abriu espaço para outros jogadores serem decisivos, abriu espaço para a gente começar a buscar jogadores alternativos à época, né? A gente está falando, por exemplo, do Rafinha, que estava no Leeds até pouco tempo atrás, agora Barcelona, mas estava num cenário alternativo que não seria exatamente a primeira procura de um treinador ou de uma seleção, mas que o acompanhamento que o Tite fez com a comissão permitiu encontrar esse cara. Do Antony, que estava no Ajax, né, se destacando, obviamente, na Champions League, mas ainda era um mercado holandês, não é um mercado tradicionalmente que gera convocações, né, nos últimos tempos, né, talvez lá atrás com Ronaldo, Romário gerasse, mas agora, principalmente nos últimos tempos, pouquíssimos jogadores vieram de lá, né, talvez ali o David Neres em alguma fase, o próprio Antony, mas poucos jogadores. Quando a gente olha também para essa construção, o crescimento do Vinícius Júnior também dá uma outra perspectiva, né? O crescimento do Richarlison dá uma outra perspectiva também, o próprio Pedro. Então, assim, você percebe jogadores que foram surgindo. E é claro, é o que ele falou, a gente chega talvez num cenário melhor agora,
justamente por conta da falta de lesões, né? A gente não teve jogadores lesionados. Se você pegar a seleção da França, dá para você escalar uma equipe inteira de jogadores lesionados de uma alta qualidade, né? Dá para você colocar Kanté, Pogba no meio campo e Benzema no ataque. Pra você ver o tamanho da perda por lesão que uma seleção pode ser acometida, né, antes de começar uma Copa do Mundo. A equipe ficou nervosa a partir do momento em que ela sofreu o gol de empate no jogo contra a Suíça. Ainda trouxe para um jogo contra a Costa Rica aí um volume muito grande de oportunidades, mas faltou ser efetivo. E como eu falei anteriormente, tu tem que fazer a criação e conclusão, agora tu tem que ser efetivo, transformar isso em resultado. Ela só conseguiu no seu final. Mas teve um aspecto que eu gostei muito. Ela teve a persistência e um nível de concentração alto, tanto é que ela faz o gol, os 2-0 é no final do seu jogo, né? E ela constrói o resultado, assim como na sequência ela também vence, e ela foi num processo de evolução dentro da Copa do Mundo. Vence a Sérvia, vence bem, faz um jogo muito bom contra o México, consistente. Se vocês, inclusive, analisarem o gol que ela faz contra o México, é numa iniciação com o México fazendo pressão adiantada, alta, e coloca 5, 6 jogadores. A gente sai articulando, sai com o jogo apoiado, sai tocando no chão e faz um gol que eu digo assim, tem alguns gols que a gente apresenta em palestra. Esse é um que ele sai de um eixo direito, inverte para um eixo esquerdo, fragiliza o adversário e faz o gol. Com 5 minutos, o posicionamento tático da equipe da Bélgica, da seleção da Bélgica, eu faço uma interação com o Fagner e ajusto naquilo que é o modelo, naquilo que era o reposicionamento que a equipe da Bélgica estava fazendo. Então, nesse momento, o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma ação ofensiva com 6. Ele trouxe, quando estava marcando, Lukaku mais aberto do lado direito, para explorar um contra-ataque às costas do Marcelo. Ele fazia De Bruyne central, para fazer uma ligação com os homens de frente que pudesse cuidar do Fernandinho, e deixava o Hazard também como um outro atacante pelo lado esquerdo. Quando eu passo das 5 minutos, eu converso com o Fagner e eu digo, continua nós atacando com 6 jogadores, tu, Fagner, não sai para apoio, fica posicional para pegar esse contra-ataque com asa. O Fernandinho, olha como ele está, ó, ele faz controlando o De Bruyne e o Miranda, como a gente marca por setor, a gente não marca individual, o jogador que cair no setor, a marcação. E o Miranda ficar atento para a cobertura nessa ação ofensiva do Marcelo, que é ao lado dele, e a gente faz superioridade numérica 4-3 para as ações de contra-ataque. O que tem daquele jogo contra a Bélgica é um extraordinário jogo. Alguns colocam como o melhor jogo da Copa. Eu coloco, não vou ter essa pretensão, top 3 da Copa. Pela qualidade técnica das duas equipes, pela organização, pelo talento individual das duas equipes. E se tivesse aí que os deuses do futebol descer e dizer assim, ó, esse jogo deva continuar para 30 minutos mais, e se colocar um merecimento, eu não vou colocar do Brasil ser campeão, não falar do Brasil ter passado pela Bélgica, eu não estou falando isso. Eu estou falando da qualidade do espetáculo dele ter tido 30 minutos mais para que aquele que foi um grande jogo com talentos individuais dos dois lados, tu pega Neymar de um lado, De Bruyne do outro. Tu pega Fernandinho, Coutinho, tu pega Hazard, tu pega Lukaku, tu pega Gabriel Jesus, Courtois, dito por ele o seu melhor jogo, né? De Bruyne, aliás, um relato dizendo de que o Brasil foi melhor, porém a Bélgica foi contundente, ela foi efetiva nos momentos que criou. Isso mais ou menos ilustra algumas informações e, a minha opinião, aquilo que deveria ser um jogo que tivesse uns 30 minutos mais para ser decidido que quem pudesse passar. E nesse cenário que a gente está observando, né, o Tite falar, e esse cenário descrito, né, a gente está olhando para um treinador muito lúcido, né? Tanto que ele fez algumas explicações no final da Copa do Mundo, né? Até acho que teve um bola da vez da ESPN que ele fez essa explicação com mais detalhes, assim.
quase uma palestra mesmo, de fato, e foi muito interessante ver esse posicionamento dele, mas principalmente, para além de ver esse posicionamento dele, ver como que estava organizada a seleção. E isso, de fato, traz uma outra perspectiva, porque você não passa a ganhar ou perder, mas você passa a ter uma leitura de jogo mais adequada. E essa leitura de jogo mais adequada permite não só evoluir, mas saber o ponto que se está, o ponto que se precisa chegar. Isso, para um planejamento de uma equipe ou de seleção, é fundamental. Digo uma continuidade de um técnico. Eu tenho consciência exata disso. O futebol ele trabalha num processo evolutivo de dar o seu ciclo, as suas etapas, também tenho consciência disso. Também tenho consciência de que assumi a seleção brasileira na metade do trabalho preparativo para a Copa do Mundo e que um trabalho, eu entendo que a etapa, o seu ciclo inteiro, ele deva ser desses 4 anos de eliminatórias, de Copa América, de amistosos, e ele é a sua essência de preparação, né? E talvez esse tenha sido o motivo maior de eu aceitar o convite de permanecer na seleção brasileira. Um momento difícil que eu assumi, a equipe era 6ª colocada nas eliminatórias, corria o risco de não ir para o Mundial, e ela teve uma retomada e criou uma expectativa pelo seu futebol, e eu criava no mínimo de que nós chegássemos na semifinal. Esse era o meu objetivo, e a partir daí, o quanto a equipe tivesse sólida, ela poderia passar e ser campeã. Essas eram as etapas que eu tinha na minha cabeça, independentemente de ter sido 2 anos só de trabalho. Quando acabou o jogo, o Rogério Caboclo, ele entrou dentro do vestiário, e ali ele fez o convite. E aí ele ratificou o convite de permanecer na seleção brasileira. E eu disse para ele que eu ia voltar para casa, que eu ia sentar com a minha família, que eu ia refletir. 2 coisas foram marcantes. A primeira que me levou e que eu levei em consideração foi o apoio familiar. De construir uma carreira e saber que eu me credenciei a essa situação, de ser convidado. E a segunda, não sei se numa escala de importância igual, eu fiquei muito emocionado quando a gente chega no aeroporto, descendo na volta da Rússia, e quando eu estou descendo e está a comissão técnica, a staff junto, as pessoas começam a aplaudir e de certa forma, massagear um pouquinho a toda aquela dor que a gente estava sentindo. Então, quando eu tive esse contato com o torcedor dessa forma, naquele momento, que foi justamente pós-eliminação, e também com a minha família, passado algum tempo, te confesso, acho que foram 7, 10 dias do convite feito, eu digo, poxa, assim... Nesse cenário, a gente pode observar o Tite, observar esse tipo de situação. Ele começa um ciclo de Copa do Mundo, de fato, cheio a partir de 2018, né, do final da Copa do Mundo até essa do Catar. E, principalmente, é um cenário que a gente acaba não levando muito em consideração, mas ele provavelmente é o melhor treinador brasileiro em atividade, desde a época do Mundial do Corinthians até agora, né? Talvez ali depois você tenha grandes ciclos de vitória do Palmeiras e do Flamengo, mas com treinadores estrangeiros. Talvez agora com o Dorival Júnior o Flamengo tenha tido um treinador brasileiro com grandes títulos, né? Eu estou falando de Libertadores, a própria Copa do Brasil, né? Você tem ali o Rogério também no Flamengo com o Brasileirão e Supercopa, mas assim, proporções diferentes para o Flamengo, né? A nível nacional, e a gente está falando do nível continental. E aí, obviamente, o destaque vai para o Dorival Júnior, né, dentro dessa trajetória pós-Jorge Jesus. Mas antes disso, a gente tem pouquíssimos treinadores que vão se destacar. Então, nesse cenário de seleção brasileira, quem que substituiria o Tite? A gente não tem esse nome, né? A gente não tem esse nome hoje e a gente não tem esse nome a gente não tinha esse nome em 2018 também. Então, ele se capacitou tanto e se demonstrou tanta habilidade ali ao comando, né? Obviamente não veio o resultado que se pretendia, mas assim, os números são absurdos, né, dele na seleção, positivamente falando, que não tem outro nome para colocar senão esse cara que está aí na tela.
Então é fantástico o trabalho que ele vem desenvolvendo e tomara, obviamente, que tenha sucesso. Fazer um trabalho todo, uma etapa toda, um ciclo todo de trabalho e não parcial como tinha sido anteriormente. De caminhada, bem cedo, que a gente tem o hábito de fazer, e eu fiz o seguinte comentário com ela. Eu digo, tudo que um profissional pudesse ter de trabalhos e de títulos, na sua carreira eu conquistei. A Copa América, pela seleção brasileira, foi a primeira vez como técnico da seleção brasileira no Maracanã. Pô, é uma coisa emblemática. Digo, o último passo, digo, é ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos, na carreira, tendo orgulho sem ser orgulhoso, eu tenho. E sou muito grato às equipes todas e a esses trabalhos todos. Aí eu falei para ela, eu digo, poxa, eu queria ter ganho 2018 o título mundial, aí eu parava. Aí eu digo, poxa, tenho mais o que alcançar ou repetir. Todas as etapas foram construídas. Aí ele olhou para mim e ela disse assim, mas talvez não fosse para ti parar, então tem mais, como tu foi convidado, tem mais uma sequência de trabalho para 2022. Tomara que ela tenha sido certa. Nesse ponto, gente, obviamente a gente está olhando para um treinador, um grande treinador, que eu não imagino que ele vá de fato parar. Tá? Eu imagino que mesmo vencendo, ou enfim, não tendo resultado positivo que a gente espera na Copa do Mundo, é um treinador que vai continuar a carreira, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. O Tite, eu acho que já tem credenciais para estar nos grandes centros da Europa, não sei se nos grandes clubes da Europa, mas principalmente nos grandes centros da Europa, pela forma de trabalhar, pelo estilo de jogo, pela forma como ele lida com os jogadores. Em grandes centros, eu acho que já tem um espaço ali construído, né? Seja numa liga inglesa, numa liga italiana, numa própria liga espanhola, ele já tem grandes passos ali. E acredito eu que brevemente ele vai estar por lá, ou se não estiver por lá, eu duvido muito que caras como o Tite, competitivos do jeito que são, apesar de serem mais tranquilos, eles fiquem longe do futebol durante muito tempo. Então, se não pintar na Europa, provavelmente apareça num grande clube brasileiro em breve, porque o nome dele vai ser especulado em todos. Então, caiu o Rogério Ceni no São Paulo, o nome dele vai ser especulado. Caiu o treinador do Corinthians, o nome dele vai ser especulado. Caiu algum treinador do Inter, do Grêmio, do Santos, do Palmeiras, todo mundo vai especular o nome do Tite automaticamente como um possível sucessor. Então, acredito eu que ele em breve estará de volta ao futebol, independente do cargo e do local, mas eu imagino que ele tenha futuro, inclusive europeu. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje, um primeiro vídeo especial. A gente vai ter também, pessoal, vou colocar isso de primeira mão para vocês. Aqui no canal a gente vai começar uma série de jogos da Copa do Mundo no FIFA também, tá bom? Então, nas tardes, a gente mantém a análise sempre às 9 horas da manhã. Nas tardes, prévias ao jogo do Brasil, a gente coloca ali um jogo, né? Um jogo por semana, basicamente, um jogo a cada rodada, né, da Copa do Mundo. Então, um jogo essa semana do Brasil na quinta-feira. A gente tem, quinta-feira à tarde, um pouquinho antes do jogo da seleção, um videozinho do FIFA do primeiro jogo da Copa do Mundo, inclusive Brasil e Sérvia. Também na próxima semana teremos 2 jogos, se não falei a memória, um jogo e um jogo no começo da outra. Então cada videozinho vai acompanhar o Mundial até a final, se tudo der certo, tanto no FIFA quanto aqui na seleção brasileira real. Tá? Então a gente vai passando fase por fase e colocando sempre um jogo de FIFA aí para vocês curtirem, uma préviazinha ali, para a gente matar a vontade de jogo que a gente já vai estar na ansiedade para curtir, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Além disso, muito provavelmente alguns conteúdos inéditos ou novos que vão aparecendo de acordo com as entrevistas, com os comentários, com as análises. Sempre muito legal poder trocar essa ideia com vocês. Combinado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!